Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 241. A Chegada da Perdição. Embora as nuvens escuras tivessem encoberto completamente a cidade de Coor, bloqueando o sol e mergulhando-a em uma noite artificial, as mudanças no céu estavam longe de terminar. Um relâmpago repentino cortou as nuvens densas, como o rufar de tambores de uma grande apresentação. Um após o outro, raios de eletricidade deslizaram pelo céu, formando uma densa teia de relâmpagos. Então, os ventos uivaram. Rajadas violentas varreram as ruas, fazendo voar estruturas de madeira soltas. As pessoas correram para se abrigar, buscando abrigo do vento violento e dos destroços que ele carregava. Mas isso foi só o começo. A tempestade se intensificou a um ritmo assustador, ficando tão forte que até telhados foram arrancados e arremessados para o alto. Então, um grito aterrorizado ecoou. Alguém apontou para o céu, sua voz mal se fazendo ouvir em meio ao caos. Das profundezas das nuvens de tempestade, mais de uma dúzia de tornados emergiram, com suas formas em espiral que lembravam tentáculos monstruosos. Eles se estenderam para baixo em uma velocidade alarmante antes de tocar o solo, varrendo a cidade. Inúmeros objetos foram sugados para o ar, móveis, carrinhos, escombros e até pessoas. E ainda assim, o desastre se intensificou. Os raios que vinham se acumulando na tempestade há tanto tempo, agora caíam em torrentes, atingindo prédios com força devastadora. Estruturas de madeira explodiam em chamas com o impacto, e o fogo se espalhava rapidamente conforme o vento levava de rua em rua. Em pouco tempo parecia que a cidade inteira havia sido engolida por um inferno. Nem mesmo o imponente altar do bode negro foi poupado. O povo de Coor assistiu horrorizado enquanto incontáveis raios atingiam o imponente santuário. Então, um som terrível ecoou em suas mentes, um lamento enfurecido e agonizante. Naquele momento, a grande estátua do bode negro, erguida no topo do altar, irrompeu em chamas. Meu senhor! Até mesmo os seguidores mais insensatos da Cabra Negra perceberam então que seu deus havia sido derrotado por Legion Tarran. O colapso de sua fé os abalou. Um por um, eles caíram de joelhos, chorando em desespero. Mas seus gritos não impediram a catástrofe. Granizos do tamanho de punhos começaram a atingir a cidade, atingindo prédios e deixando buracos enormes. Aqueles que tiveram o azar de serem atingidos diretamente ficaram com crânios rachados e ossos estilhaçados. Muitos morreram instantaneamente. Nas muralhas da cidade, os mercenários não aguentavam mais o terror à sua frente. Seu dever de defender Coor foi esquecido em um instante. Eles abriram os portões e fugiram, desesperados para escapar da tempestade de destruição. No entanto, a fuga durou pouco. Assim que os primeiros chegaram à borda da névoa espessa fora da cidade, congelaram literalmente. No momento em que seus corpos tocaram a névoa, transformaram-se em gelo. Só então os outros perceberam a verdade. Aquela névoa não era simplesmente um véu escondendo o mundo exterior. Era a própria morte. O pânico tomou conta dos mercenários, e o medo se espalhou como fogo pela cidade. Tantas calamidades, chegando todas de uma vez, esmagaram os últimos resquícios de resistência. Não havia mais espaço para desafio. Só medo. Só desespero. Então, uma voz rompeu o caos. Render. Uma voz se tornou 2. Depois 10. Depois 1000. O chamado à rendição se espalhou como uma infecção, varrendo a cidade. Nem mesmo o sumo sacerdote do bode negro, o mais devoto entre eles, conseguiu manter sua fé. Abandonou seu ódio pela destruição da estátua do bode negro e se lançou ao coro da rendição. Enquanto aqueles gritos de submissão enchiam o ar, a tempestade sobre Coor começou a diminuir. Os ventos enfraqueceram. Os relâmpagos cessaram. O granizo parou de cair. E então, silêncio. A cidade inteira ficou parada, presa em um silêncio estranho e sobrenatural. Então, como se fosse um sinal, as nuvens escuras se abriram. Um único raio de sol atravessou o céu, lançando seu brilho dourado sobre a cidade. Um suspiro percorreu a multidão. Deus! Um deus! Alguém gritou, apontando para o céu. E ali, banhado pela luz que descia, Legion pairava no ar, vestido com a armadura do cavaleiro banido. Ele contemplava Coor como uma divindade observando seus domínios. Sua voz ecoou pela cidade, carregada pelo poder das runas do sino do topo da nuvem. Reúna tudo da casa Soia de sua riqueza, seus membros, tudo. Entregue-os ao meu salão de verão. Além disso, todo o aço valeriano desta cidade servirá como compensação de Coor para mim. Essa é a minha exigência. Ele deixou suas palavras se acalmarem antes de continuar. Seu tom era afiado como aço. Você pode escolher me desobedecer. Mas saiba disto, se eu voltar, não deixarei uma única pedra de Coor de pé. Não haverá misericórdia da próxima vez. Considere esta sua única chance. Sem esperar por uma resposta, ele acendeu, desaparecendo mais uma vez nas nuvens de tempestade. E então, o céu clareou. A névoa nos limites da cidade se dissipou. O sol brilhou mais uma vez, revelando as ruínas que restavam Coor, destruída e em chamas, uma sombra do que um dia fora. Melisandre saiu de seu esconderijo e saiu junto com os outros. Mas, diferentemente deles, ela não tremeu ao ver a destruição. Ela não se encolheu diante das ruínas ou do altar ainda em chamas da Cabra Negra. Os olhos dela ardiam com algo completamente diferente. Excitação. Seus dedos apertaram o símbolo sagrado do Senhor da Luz. Onde outros viam devastação, ela via provas. Enquanto a fé dos outros havia desmoronado, a dela só se fortaleceu. Legion Tarran ganhou o poder de um deus. Mas ele ainda não era um deus.
E aos olhos de Melisandre, o verdadeiro poder divino seria ainda maior. Além disso, Melisandre acreditava que o ato de Ligion de atingir o altar do deus bode negro com um raio e queimar sua estátua, deixando o templo vermelho completamente ileso, era uma prova inegável de que o deus bode negro era uma divindade falsa, enquanto o Senhor da Luz era o único deus verdadeiro. Mesmo possuindo poderes divinos, Ligion ainda nutria grande reverência pelo Deus verdadeiro e não ousava danificar seu templo de forma alguma. Isso apenas reforçou sua determinação de trazer Ligion à fé do Senhor da Luz, pois sua conversão sem dúvida inspiraria ainda mais pessoas a acreditarem em Errilolor. Embora estivesse ansiosa para ir imediatamente a Summeral e se encontrar com Ligion Tarran, ela sabia que deixar Coor tão cedo era impossível. Agora, este era o momento perfeito para espalhar a fé no Senhor da Luz. A destruição do altar e da estátua do deus bode negro por Ligion Tarran sem dúvida abalaria muitos de seus seguidores. Afinal, se um deus não conseguia nem proteger sua própria imagem, como poderia proteger seus fiéis? Enquanto isso, o Templo Vermelho poderia usar esse evento a seu favor, apontando o fato de que nem mesmo o poder divino de Ligion havia conseguido danificar seu templo como prova de que o Deus Vermelho era muito maior que o bode negro. Isso lhes permitiria absorver os crentes hesitantes, acelerando a disseminação da fé do Senhor da Luz por toda a cidade. Enquanto Melisandre contemplava seus próximos passos para se infiltrar na classe dominante de Coor e garantir que a fé no Senhor da Luz se enraizasse entre a elite da cidade, os cidadãos que haviam se recuperado gradualmente do medo da calamidade começaram a se dirigir à Cidade Alta. Mais especificamente, eles se dirigiam à propriedade da família Soyed. Sua intenção era clara: capturar todos os membros da casa Soyed e entregá-los a Summeral para apaziguar completamente a ira de Ligion Tarran. Não foi apenas a propriedade da casa Soyed que foi sitiada. Todas as propriedades que possuíam na cidade foram rapidamente cercadas. Muitos membros da família Soyed, bem como seus funcionários e associados, foram arrastados para fora, amarrados e levados embora. Seus negócios foram imediatamente fechados. Se Ligion não tivesse exigido especificamente que a casa Soyed e tudo o que lhes pertencia fosse entregue intacto em Summeral, os cidadãos enfurecidos de Coor já poderiam ter dilacerado todos os últimos remanescentes da família. Diante da população em polvorosa, a elite governante da cidade permaneceu em silêncio. Em vez disso, optaram por cooperar, garantindo que todos os membros da casa Soyed fossem presos e confinados juntos. Autoridades foram enviadas para apreender e catalogar todas as propriedades da família. Naquele momento, ninguém ousou brincar ou esconder bens. O terror que Ligion lhes incutira era simplesmente avassalador. O único pensamento era apaziguá-lo e acalmar sua fúria. Nem mesmo o sumo sacerdote da igreja do deus bode negro ousou resistir. Ele silenciosamente ordenou a seus seguidores que reunissem todo o aço valeriano em sua posse, preparando-se para enviá-lo a Summeral, juntamente com tudo mais que pertencera à casa Soyed. Uma após a outra, as famílias nobres de Coor se apressaram em se distanciar da casa Soyed. Quaisquer benefícios que antes haviam aceitado de Soyed foram rapidamente renunciados, reunidos e adicionados ao inventário dos bens confiscados da casa Soyed. Até mesmo aqueles que antes estavam ligados à casa Soyed por meio de alianças matrimoniais abandonaram seus laços. Alguns chegaram a entregar quaisquer parentes com sangue Soyed, incluindo maridos e filhos, sem hesitar. Assim, a casa Soyed, uma das famílias fundadoras de Coor, foi arrancada e completamente apagada da cidade. Sem meios de resistência, os membros da casa Soyed nada puderam fazer para impedir sua queda. Tentaram reunir suas forças, na esperança de fugir de Coor e buscar refúgio em outra cidade livre. Mas seus esforços foram inúteis. Seus servos se recusaram a obedecer. Seus mercenários contratados e guerreiros treinados descartaram suas armas e até abriram os portões da propriedade, permitindo que os cidadãos furiosos entrassem sem impedimentos e participassem de sua captura. Uma vez que todos os membros da casa Soyed estavam reunidos nas celas onde aguardavam seu destino, seu medo, desespero e raiva só podiam ser descarregados na liderança de sua própria família. Para eles, foram a ganância e a arrogância míopes dos mais velhos que levaram a essa catástrofe. Nenhum deles parecia se lembrar de que eles próprios haviam sido cúmplices na decisão de reter a armadura mágica. Como chefe da casa Soyed, Soyed era naturalmente o alvo principal. Talvez prevendo que a família pudesse tentar resgatá-lo, as autoridades fizeram questão de aprisionar o idoso em uma cela separada e fortemente protegida. A essa altura, Soyed já havia entrado em colapso total. Seus cabelos ficaram completamente brancos em um instante, e ele estava sentado, atordoado no chão frio da cela, resmungando incoerentemente como um homem perdido na loucura. Enquanto toda a cidade de Coor estava ocupada desmantelando a casa Soyed em nome de Ligion, ele já havia retornado ao seu pequeno barco. Entretanto, em vez de continuar a impulsionar a embarcação com telecinese, ele se deitou com uma expressão cansada e instruiu Marvin a zarpar. Embora ele tenha escolhido não guiar o barco com seu poder, ele ainda conjurou uma brisa para ajudar a acelerar a jornada. Marvin, percebendo o cansaço de Ligion, percebeu que a demonstração anterior de poder o havia exaurido. Era evidente que ele estava realmente esgotado. Sem hesitar, Marvin seguiu suas ordens, içando a vela e manobrando o leme com habilidade, guiando o barco rio abaixo.
Como Marvin suspeitava, Legion de fato havia gasto uma grande quantidade de energia. Era a primeira vez que ele tentava canalizar todo o poder contido nas runas de dragão da armadura do Cavaleiro Banido. Além disso, essas runas haviam sido aprimoradas pelas runas do Rei Sem Nome, tornando seu poder ainda mais formidável. Por estar exercendo uma força tão imensa pela primeira vez, o controle de Legion era um tanto instável. Esse desequilíbrio levou diretamente à sua reação quando provocado pelo Deus Bode Negro, liberando um raio devastador que o destruiu completamente. Quando atacou Coor pela primeira vez, Legion já havia sentido o poder contido na estátua do Deus Bode Negro, que ficava no topo do altar na cidade. A natureza desse poder o lembrava da presença de Garth e Mão Verde no bosque sagrado de Jardim de Cima, mas não era exatamente a mesma. Essa energia havia sido formada usando uma lasca do poder divino do Deus Bode Negro como catalisador, fundindo-a com a fé secular do povo de Coor. Embora a entidade assumisse a forma do Deus Bode Negro, um ser monstruoso coberto por incontáveis olhos e tentáculos retorcidos, não era o Deus em si, nem mesmo um avatar. Não passava de uma projeção. Um poder semelhante existia em outro lugar em Coor, residindo na estátua de Er-Lolor, o Senhor da Luz, dentro do Templo Vermelho, embora, em comparação, fosse muito mais fraco. Em meio à devastação apocalíptica causada por Legion, a projeção do Deus Bode Negro atacou em desafio. Naquele momento, Legion estava completamente imerso na identidade do Rei Sem Nome. Naquele instante, ele era o Rei Sem Nome. E como um deus que já havia travado guerras, o Rei Sem Nome jamais toleraria tal desafio. Não se tratava apenas de encarar uma mera projeção. Mesmo que a própria Cabra Negra tivesse se manifestado, Legion a teria derrotado do mesmo jeito. O resultado foi a destruição absoluta. Um raio atravessou o altar do Deus Bode Negro, destruindo sua estátua e aniquilando o poder contido em sua projeção. No exato momento em que a estátua e sua projeção foram destruídas, todos os seguidores do Deus Bode Negro em Coor, incluindo o próprio Legion, ouviram um uivo atormentado e furioso. Além disso, Legion sentiu um olhar sinistro sobre si, vindo do próprio vazio. Esse olhar foi a verdadeira razão para seu rápido esgotamento de poder. Era mais do que apenas uma presença opressiva, carregava a natureza de uma marca, tentando penetrar em seu próprio ser. Para resistir, Legion foi forçado a liberar uma vasta quantidade do poder rúnico do Rei Sem Nome para dissipá-la. Sem o aprimoramento das runas do Rei Sem Nome, a magia da armadura do Cavaleiro Banido por si só não teria sido suficiente para sustentar uma demonstração tão avassaladora de poder. Felizmente, o povo de Coor se rendeu bem a tempo. Se tivessem resistido por mais tempo, ele também poderia ter sido forçado a recuar. Mas tudo estava se desenrolando exatamente como ele havia imaginado. Agora, só lhe restava esperar para colher os frutos de sua vitória. Ele estava confiante de que a elite governante de Coor não ousaria mais desafiar sua vontade. E mesmo que o fizessem, os cidadãos de Coor certamente os forçariam a obedecer. A riqueza acumulada pela Casa Soyed ao longo de 1000 anos, juntamente com seus habilidosos artesãos e artesãos, daria a Sumeral um aumento extraordinário de força, uma oportunidade que Legion não tinha intenção de desperdiçar. Capítulo 242 – As consequências da desgraça. Mais de um mês se passará desde que Legion exercera seu poder divino sobre Coor. Nesse período, espiões de várias cidades livres e reinos estacionados em Coor transmitiram a notícia do evento aos seus superiores pelos meios mais rápidos disponíveis. Logo depois, governantes e facções influentes enviaram emissários a Coor para verificar os relatos. Os relatos entregues por seus espiões eram simplesmente extraordinários demais para serem acreditados. O que eles descreviam desafiava toda a lógica, especialmente os detalhes sobre Legion. Ele não era mais mencionado como um mero homem, mas como algo muito maior, um ser de verdadeira divindade. No entanto, quando esses enviados chegaram a Coor, testemunharam em primeira mão a devastação que restava. Grandes partes da cidade ainda estavam em ruínas, e as pessoas com quem conversaram relataram os eventos daquele dia fatídico em tom temeroso e reverente. Reunindo todas as informações, enviaram seus relatórios aos seus respectivos governantes e no final, ninguém pôde negar a verdade. Legion havia destruído sozinho metade de Coor. Com essa percepção, o nome de Legion se espalhou mais uma vez, não apenas pelas cidades livres e pela Baía dos Escravos, mas até mesmo pelas terras distantes de Iti. Desta vez, porém, os títulos associados a ele se expandiram. Além de nomes como Escolhido dos Sete Deuses e Deus da Tempestade, ele agora também era chamado de Deus da Magia, e mais notavelmente de a Calamidade Encarnada. Destes, a Calamidade Encarnada rapidamente ganhou destaque, ameaçando eclipsar todos os outros. Ironicamente, Melisandre presumira inicialmente que a destruição do santuário do Deus Bode Negro enfraqueceria sua fé, levando muitos de seus seguidores a abandoná-lo. Ela esperava que o Templo Vermelho reivindicasse os fiéis perdidos. No entanto, a realidade se mostrou diferente. Não só o Templo Vermelho não conseguiu conquistar esses convertidos, como até mesmo alguns dos próprios seguidores de Er-Lolor desertaram. Eles não se voltaram para o Bode Negro, mas sim para uma nova fé, a adoração ao Deus da Calamidade, uma fé que surgira após a quase destruição de Coor. Medo extremo, quando associado a poder extremo, inevitavelmente gera devoção extrema. Embora a adoração ao Deus da Calamidade fosse nova em Coor, e seu objeto de reverência não fosse outro senão o próprio ser que arrasara a cidade,
Aqueles que testemunharam a descida de Legião dos céus, banhados em luz radiante, sentiram-se incapazes de odiar. Em vez disso, à medida que a fé no Deus da calamidade tomava forma, todos se tornaram seus seguidores, incluindo aqueles que haviam perdido seus entes queridos nas mãos de Legião. Sem exceção, esses crentes eram fanáticos. Seu fervor impulsionou a rápida disseminação da nova fé e em apenas um mês, a adoração ao Deus da calamidade ascendeu ao mesmo nível da Igreja da Cabra Negra e do Templo Vermelho como uma das religiões dominantes de Coor. O líder dessa fé, seu primeiro sumo sacerdote, era um homem chamado Mafas Pansien, um descendente da poderosa casa Pansien, uma das elites governantes de Coor. Sua esposa e filhos pereceram no cataclismo desencadeado por Legião, varridos e destruídos por um tornado. No entanto, em vez de ódio, Mafas desenvolveu uma devoção profunda e inabalável por Legião. Quando percebeu que a fé no Deus da calamidade começava a criar raízes na Cidade Baixa, foi um dos primeiros a aderir. Usando a influência de sua família, expandiu o alcance da religião, garantindo que ela rapidamente ganhasse destaque, consolidando-se como a terceira grande fé de Coor. No entanto, não foi sua devoção que lhe rendeu o título de sumo sacerdote. Entre os adoradores do Deus da calamidade, havia muitos cuja fé ardia ainda mais intensamente que a dele. O que diferenciava Mafas era seu conhecimento, sua capacidade de estruturar e definir a fé. Com base em seus estudos de doutrina religiosa, ele compôs o Códice da Calamidade em um tempo notavelmente curto, fornecendo à nova fé uma escritura fundamental para a pregação e a conversão. Nesse códice, ele delineou a autoridade divina do Deus da calamidade. A doutrina mais significativa era esta: aqueles que perecessem em desastres teriam suas almas entregues às mãos do Deus da calamidade. Lá, em um lugar chamado Reino da Catástrofe, eles se submeteriam à penitência pelos pecados de suas vidas passadas. Somente abraçando a fé no Deus da calamidade e expiando os pecados de seus entes queridos, os fiéis poderiam ter esperança de se reunir com aqueles perdidos no desastre. Na morte, eles poderiam viajar para o reino da catástrofe, encontrar seus parentes falecidos e, pela fé, construir uma embarcação para transportá-los, através do abismo, até a distante costa do paraíso, onde a felicidade eterna os aguardava até o fim dos tempos. Assim que o códice foi concluído, Mafas delegou tarefas missionárias a outros sacerdotes. Ele próprio pegou o códice e juntou-se ao comboio que escoltava a casa Soiad até Vesteros. Para Mafas, por mais bem escrito que fosse o códice, ele não significava nada sem a aprovação do próprio Deus da calamidade. Ele precisava se apresentar diante de Legião, apresentar o texto sagrado e receber sua bênção e reconhecimento. Só então poderia verdadeiramente reivindicar o título de sumo sacerdote do Deus da calamidade. Mafas não foi o único a se juntar ao comboio. Um grande número de magos também escolheu acompanhar a procissão. Magos, alquimistas, bruxos das trevas, necromantes, feiticeiros das nuvens, magos de sangue e sacerdotes do fogo. Quase 2/3 da associação de magos de Coor partiram com eles. Não era exagero dizer que toda a ordem mágica da cidade estava agora a caminho de Salão Estival. Não foi surpresa que os membros das associações de magos tenham reagido dessa forma. Após testemunharem a habilidade de Legião de manipular o próprio clima, todos os praticantes de magia que reverenciavam o poder arcano o viam como a personificação da magia, um profeta, ou até mesmo o deus da magia. Entre essas pessoas, a fé no Deus da magia começou a se espalhar, embora não tenha se expandido tão rapidamente quanto a adoração ao Deus da calamidade, e seus seguidores fossem menos numerosos. Aqueles que acreditavam eram profundamente devotos. Assim como Mafas Pansien, eles colaboraram para compilar um texto sagrado, o Códice do Deus da Magia. Durante sua criação, os aeromantes foram os colaboradores mais entusiasmados. Quase metade do códice foi escrita por uma dúzia de seus membros, e as seções restantes foram refinadas e revisadas sob sua orientação. O fervor deles era compreensível, porque em Legião, eles viam a manifestação máxima da magia que passaram a vida dominando. Apesar da aceitação aberta da magia por Coor, a maior parte do continente Essos considerava a feitiçaria uma força sombria e perigosa, que era frequentemente proibida ou severamente restringida. Os aeromantes, no entanto, eram uma exceção. Não só eram livres para praticar nas cidades livres, como nem mesmo as instituições religiosas os classificavam como heréticos. Isso se devia em grande parte ao seu domínio da magia do ar, um elemento prático e benéfico. Os aeromantes podiam prever tempestades para os marinheiros, invocar chuva para terras áridas e purificar o ar poluído. Em uma cidade como Coor, onde forjas e fundições enchiam as ruas, sua magia de purificação garantia que as pessoas não fossem sufocadas pela fumaça e fuligem. Sem eles, a cidade teria sido soterrada por uma névoa irrespirável, incapaz de sustentar uma população tão grande. Por isso, os aeromantes ocupavam uma posição excepcionalmente privilegiada em Coor. No entanto, mesmo eles, apesar de seu status, escolheram acolher Legião como profeta e se dedicar à fé no Deus da magia. Sua devoção beirava o fanatismo. Sem hesitar, escreveram cartas aos seus homólogos em outras cidades livres, instando-os a viajar para Sumeral e seguir Legião também. O comboio que partia de Coor era enorme, composto por mais de 2.000 membros da casa Soiad, incluindo parentes diretos e colaterais, além de vassalos, servos e trabalhadores contratados. Eles eram escoltados por 2.000 imaculados e 1.000 mercenários. Ao lado deles estavam centenas de magos da associação, mais de 100 seguidores do Deus da calamidade e uma vasta riqueza,
Tanto os bens confiscados da casa Soed quanto as indenizações que Coor havia pago à Legião. Essa formidável procissão não seguiu a rota fluvial mais conveniente. Em vez disso, viajou pelas estradas valerianas, contornando Norvos e seguindo em direção a Pentos. De lá, planejavam zarpar para Porto Real antes de fazer sua jornada final para Salão Estival. Poucos dias após a partida, a notícia do comboio se espalhou pelas cidades livres. Todos sabiam que a caravana carregava uma fortuna impressionante. Mesmo deixando de lado a riqueza milenar da casa Soed, o simples carregamento de aço valeriano que Coor oferecerá como compensação à Legião era imensurável. Seu valor não podia ser expresso simplesmente em ouro. Muitos cobiçavam o tesouro, mas ninguém ousava fazer nada. Eles entendiam muito bem, aquela fortuna pertencia à Legião. Qualquer um que colocasse as mãos nela teria que enfrentar sua ira. A última família que o traiu fora completamente arruinada, toda a sua linhagem reduzida a prisioneiros. Ninguém queria ser a próxima casa Soed. Não só ninguém tentou roubar o comboio, como muitas cidades-estados ao longo de sua rota se esforçaram para garantir sua segurança. Sempre que a riqueza passava por seus domínios, os governantes locais enviavam seus próprios homens para ajudar na proteção, temendo que qualquer infortúnio em suas terras fosse visto como uma ofensa à Legião. Ninguém queria ser o próximo Coor. Enquanto as cidades livres de Essos fervilhavam de discussões sobre Legião e sua crescente lenda, o próprio homem já havia embarcado em um navio da Guilda dos Mercadores Milagrosos, entrando no mar de Dorne em direção ao Porto Milagroso. Um mês antes, ele e Marvin viajaram pelo Rhône, chegando à foz do rio em Volantis. Ao chegar, Legião optou por permanecer fora da cidade. Não anunciou sua presença nem adentrou seus muros. Em vez disso, enviou Marvin à frente, com seu símbolo, para contatar a Guilda dos Mercadores Milagrosos, instruindo-os a enviar um navio para encontrá-lo no mar. Sua razão para evitar Volantis era simples. Ele não queria se envolver nas disputas internas de poder da cidade. Por meio de Marvin, ele já havia descoberto que as tensões entre o Partido Tigre e o Partido Elefante haviam chegado ao auge. Várias figuras de alto escalão de ambos os lados haviam sido assassinadas, e a atmosfera era tão volátil que uma guerra civil parecia iminente. No entanto, Legião sabia muito bem que Volantis não entraria em conflito aberto, pelo menos, não ainda. Isto é, contanto que ele não interferisse. Mas se ele invadisse a cidade, seria forçado a tomar partido. Alius Caedar, figura-chave no Partido do Tigre, era aliado de Legião. Além de ser um membro de alto escalão da Guilda dos Mercadores Milagrosos, era também o único distribuidor do Elixir do Sete em Volantis. No entanto, isso não significava que Legião tivesse relações ruins com o Grupo Elefante. De fato, em comparação com o Grupo Tigre, cujo principal comércio era com armas, o Grupo Elefante tinha uma relação comercial muito mais diversificada com Sumeral. Muitas das mercadorias raras exclusivas de Essos eram obtidas por meio de suas redes. Assim, o Grupo Elefante desempenhou um papel crucial na expansão econômica de Sumeral. Por enquanto, Legião não tinha intenção de se envolver nas disputas entre facções de Volantis. Seu foco permanecia em seus próprios planos, aqueles que logo abalariam Essos e Vesteros. Se Legião tomasse partido na luta política de Volantis, o equilíbrio seria rompido instantaneamente, levando a uma guerra civil inevitável. No entanto, ele ainda precisava que Volantis servisse como ponto focal, chamando a atenção quando necessário. Ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar sua força em conflitos internos. Foi por isso que ele escolheu evitar Volantis completamente, mantendo-se longe de sua turbulência política. A bordo da nave, Legião revisou os relatórios de inteligência que haviam chegado no dia anterior. Um relatório de Braavos rapidamente chamou sua atenção. O tesouro do Palácio do Senhor do Mar havia sido roubado, e um conjunto de armadura mágica havia desaparecido. No momento em que leu, Legião sentiu que algo estava errado. O tesouro do Palácio do Senhor do Mar era um dos locais mais bem guardados de Braavos, protegido por armadilhas complexas e camadas de segurança. Mesmo que alguém conseguisse contornar todas as defesas e entrar no cofre, seria impossível roubar a armadura encantada. A instável runa de dragão congelada incrustada nela mataria instantaneamente qualquer um que a tocasse. Mas ao refletir mais a respeito, Legião percebeu que havia se precipitado em suas suposições. Era verdade que qualquer um que tentasse usar ou recuperar a armadura diretamente teria morrido congelado. No entanto, se alguém tivesse conhecimento prévio do funcionamento da armadura, se soubesse que sua fonte de energia era uma placa de aço valeriano com a runa do dragão congelado, poderia ter removido a placa primeiro. Ao selá-la em um recipiente fechado, teria neutralizado efetivamente o encantamento mortal da armadura, tornando-a possível para roubo. Acho que você deveria dar uma olhada nisso, disse Marvin, entregando a Legião outro relatório de inteligência. Como alguém que o auxiliava no processamento de informações, Marvin tinha um olhar aguçado para detalhes. Isso pode estar ligado ao roubo do Palácio do Senhor do Mar. Legião pegou o relatório e o examinou. Suas sobrancelhas franziram levemente. O relatório afirmava que Euron Greyjoy havia sido visto em Braavos, e sua presença coincidiu precisamente com o momento do roubo do tesouro. Além disso, ao partir, ele havia levado consigo um grande baú lacrado. Testemunhas alegaram ter espiado pelas frestas do container, avistando o que parecia ser um caixão de cristal em seu interior. Um caixão de cristal? Legião entendeu imediatamente aonde Marvin queria chegar. O caixão que Euron havia levado era provavelmente o mesmo que estava guardado no Palácio do Senhor do Mar?
aquele que continha os restos mortais de um membro de uma civilização antiga que ainda não havia sido transformado em um caminhante branco. Legion já havia mencionado isso a Marvin antes, e este sempre fora fascinado por civilizações antigas. Ele havia realizado uma extensa pesquisa sobre seus vestígios e até mesmo expressado o desejo de viajar para além da muralha, para Braavos, para investigar em primeira mão. A menção ao caixão de cristal no relatório de inteligência desencadeou uma conexão instantânea em sua mente. O que ele quer com o caixão de cristal e a armadura encantada? Legion murmurou intrigado. Ele não estaria tentando criar caminhantes brancos, estaria? Especulou Marvin, sem pensar duas vezes. Embora Marvin tivesse falado sem pensar muito, Legion sentiu uma certeza inquietante se apoderar de sua mente. Dada a natureza imprevisível e perturbada de Euron, a ideia não era totalmente absurda. Naquele momento, Legion se arrependeu de não ter pegado a armadura encantada e o caixão de cristal quando teve a chance. Não importava o que Euron pretendesse fazer com eles, não poderia ser nada bom. Após alguma deliberação, Legion rapidamente redigiu uma ordem, assinou-a e entregou-a ao capitão do navio. Envie isso usando a carta Falcão, ele instruiu. A mensagem era simples, porém urgente. A Guilda dos Mercadores Milagrosos deveria vigiar de perto os movimentos de Euron Greyjoy. Se seu paradeiro fosse descoberto, eles deveriam capturá-lo a qualquer custo. Legion tinha acabado de elevar o nível de ameaça de Euron Greyjoy. Poucos dias depois, quando Legion chegou a Porto dos Milagres, recebeu a notícia de que o Senhor do Mar de Braavos havia enviado uma frota em busca de Euron Greyjoy. A perseguição os levou às águas perto da ilha de Scane, ao norte. Lá, o navio de Euron encalhou nas rochas e afundou. Ele foi dado como morto, perdido no mar. O relatório era conclusivo, mas Legion não acreditou nem por um segundo. Para ele, Euron ainda estava vivo. A suposta morte no mar não passava de uma farsa. E se ele estivesse certo, então Euron Greyjoy provavelmente já havia se aventurado além da muralha. Capítulo 243. A ascensão de um reino independente. Já haviam se passado mais de 10 dias desde seu retorno a Summeral, vindos do continente de Essos, e somente agora as notícias dos eventos em Coor começaram a se espalhar para Westeros por vários canais. As reações à notícia foram bastante divididas. Alguns acreditaram nos rumores, principalmente seguidores da fé do Sete e do Deus da Tempestade, que viam as ações de Legion como milagres divinos. Outros descartaram tudo como mera encenação, uma estratégia para alcançar a fama orquestrada pelo próprio Legion. Independentemente da crença, a maioria das pessoas comuns concordava em uma coisa: as cidades mencionadas nesses rumores, lugares como Coor e Norvos, dos quais nunca tinham ouvido falar, não passavam de cidades atrasadas. Afinal, apenas lugares pequenos e insignificantes fariam tanto alarde sobre os poderes milagrosos que Legion havia demonstrado. Em Westeros, seu poder não era segredo. As pessoas já sabiam de suas habilidades extraordinárias há muito tempo. Somente aqueles bem versados nos assuntos de Essos, nobres, mercadores e marinheiros experientes, entendiam a realidade. As cidades livres eram muito mais antigas, maiores e mais prósperas do que Porto Real, e seus habitantes se orgulhavam de serem superiores a qualquer cidade de Westeros. O fato de essas cidades terem supostamente cedido ao poder de Legion era inédito. Desde a queda da cidade franca valeriana, tal fato não acontecia. Alguns indivíduos perspicazes não conseguiam deixar de se perguntar, ou até mesmo prever, se o salão de verão de Legion Tarran se tornaria a próxima fortaleza valeriana. Essa ideia era predominante entre os grandes senhores dos Sete Reinos. Para esses senhores, a veracidade dos rumores era secundária. O que realmente importava era o fato inconfundível de que a influência de Summeral havia se expandido profundamente em Essos, chegando até Coor. Mais preocupante era a crescente sensação de que Summeral começava a se assemelhar a um reino independente. Embora Summeral ainda fosse nominalmente vassalo de Jardim de Cima, na prática, a autoridade deste sobre o reino havia praticamente desaparecido. Em vez disso, era Summeral que agora exercia uma influência profunda e irreversível sobre Jardim de Cima, e de fato sobre toda a Campina. A influência não se limitou à Campina. Regiões vizinhas como Dorne, as Terras da Coroa e as Terras Fluviais também sentiram seus efeitos. Nem mesmo as restrições impostas pelos senhores locais conseguiram conter sua presença crescente. A situação era mais pronunciada nas Terras da Tempestade. Com a adesão de Rainvoa à rede comercial de Legion, seus lords colheram enormes benefícios. Isso, por sua vez, despertou inveja entre aqueles que ainda não haviam se juntado, levando-os a fazê-lo voluntariamente. Como resultado, toda a nobreza da região se viu profundamente envolvida na teia econômica de Summeral. Essa mudança enfraqueceu diretamente a autoridade de Rhaele Baratheon como senhor das Terras da Tempestade. Sempre que ele convocava reuniões em Ponta Tempestade, os lords reunidos cooperavam sem problemas, desde que os tópicos não tivessem nada a ver com Salão Estival. Mas no momento em que Salão Estival era mencionado, as discussões eram interrompidas ou paralisadas de várias maneiras. Rhaele tinha plena consciência da influência de Summeral e buscava maneiras de combatê-la, mas era impotente. Não podia sequer levar o assunto a Porto Real, já que Summeral nunca havia exercido pressão direta sobre esses lords. A lealdade deles era inteiramente voluntária. O que frustrava ainda mais Rhaele era o crescente apoio a Summeral, mesmo dentro de sua própria fortaleza. Muitos em Ponta Tempestade o apoiavam simplesmente porque as rotas comerciais de Summeral lhes permitiam acesso a mercadorias de Essos a preços mais baixos.
luxos que antes eram reservados à alta nobreza. Essa sensação de impotência fez com que Henley detestasse permanecer em seu próprio domínio. Então, quando recebeu um convite de Porto Real, oferecendo-lhe o cargo de mestre das leis, ele aceitou sem hesitar. As únicas regiões de Westeros que permaneceram relativamente inalteradas foram o Vale, as terras ocidentais e o Norte. Mesmo assim, o impacto foi mínimo em comparação. Tomemos o Norte como exemplo. Agora que a Ilha do Urso havia sido integrada às rotas comerciais de Summeral, os senhores do Norte também começaram a lucrar. Casas como Umber da Última Lareira e Glover de Deepwood Motte tiveram mais de 90% de sua renda proveniente dessa nova rede comercial. Na verdade, essa rota comercial não era uma ideia nova. A Casa Manderly de Porto Branco havia proposto algo semelhante há muito tempo. No entanto, para a maioria dos nortistas, os Manderlys, apesar de viverem no norte por quase 1000 anos, ainda eram vistos como forasteiros, indignos de confiança. Como resultado, a proposta foi rejeitada e nunca se concretizou. Agora, quem propôs esse plano foi Dacen Mormon, uma das do norte. Naturalmente, isso significava que ela era tratada de forma diferente. Mais importante ainda, a maneira como ela convenceu os senhores do norte se adequava perfeitamente ao temperamento deles. Ela foi diretamente aos castelos deles e os desafiou para um combate. Um por um, ela abriu caminho, subjugando-os com pura destreza e conquistando seu reconhecimento. Como resultado, Dacen ganhou o título de Valquíria do Norte. No entanto, com o aumento da pirataria no Mar Estreito, a rota comercial do Norte foi significativamente impactada. Embora a Casa Manderly de Porto Branco conduzisse patrulhas regulares nas águas circundantes, não conseguia escoltar todos os navios pertencentes à Guilda dos Mercadores Milagrosos. Depois que várias de suas embarcações foram vítimas de ataques piratas, Legion agiu rapidamente para agilizar as negociações entre a Frota Milagrosa e as Cidades Livres para um acordo de escolta. Braavos nos permitiu estabelecer instalações de atracação em suas ilhas costeiras, mas se recusa a permitir que nossos navios de guerra adentrem seu porto interno. Mir, Pentos e Lys designaram, cada um, uma seção de suas docas para nossa frota e nos permitiram estabelecer escritórios de ligação da frota em suas cidades, embora não nos permitam estabelecer bases completas. Volantis concordou em nos vender ilhas ao largo da Costa Laranja e uma parte do litoral para estabelecer uma concessão, garantindo-nos direitos extraterritoriais dentro dessa zona. No entanto, eles ainda proíbem nossos navios de guerra de entrar nas águas costeiras de Volantis, relatou Bert Falvel, segurando os documentos mais recentes enviados dos degraus. Bert havia sido transferido de Tumbleton para Summeral há algum tempo, e desde então, se familiarizara com suas funções. Ao lado de Mus, ele servia como intendente de Summeral. Mus cuidava dos assuntos internos, enquanto Bert cuidava dos assuntos externos. Seu foco principal agora era supervisionar as negociações em andamento entre a Frota Milagrosa e as Cidades Livres para o acordo de escolta. E Tyrosh? Perguntou Legion, examinando o documento. Bert explicou. Sob o acordo de compensação anterior, as docas de Tyrosh já estão sob nosso controle. Também garantimos uma concessão dentro da cidade, e a frota deles agora está sob nosso comando. Não há necessidade de um acordo de escolta separado. Então está resolvido, disse Legion, assentindo. Faça com que Sorolis assine o acordo de escolta em nome da Frota Milagrosa, mas faça-o em nome dos degraus, não de Summeral. Além disso, redija um acordo de escolta para Tyrosh também. Não queremos que eles se sintam excluídos. Sim, meu senhor. Bert hesitou por um breve momento, mas rapidamente registrou as instruções sem mais perguntas. Depois de cuidar de seus afazeres, Legion foi até o jardim. Nymeria treinava com o machado, lutando contra algumas irmãs da redenção. Perto dali, seu filho, Augustus, tropeçava na grama sob o olhar atento dos servos. Monges silenciosos o cercavam em vigília, em busca de proteção, enquanto Glória jazia a uma curta distância, fora do alcance da criança, descansando em silêncio. Glória foi a primeira a notar a chegada de Legion. Ela saltou do poleiro e se aproximou, esfregando-se em seu ombro. Enquanto Legion passava a mão por seus pelos, seus olhos semicerrados de contentamento. Com a força de Legion crescendo continuamente, restava pouco que Glory pudesse fazer para ajudá-lo. Foi por isso que durante sua recente jornada a Essos, ele não trouxe Glory consigo. Enquanto Legion estava fora, Glory passava a maior parte do tempo na floresta, retornando ao castelo somente quando ele o fazia. Mas ao retornar, logo se arrependeu. Augustus, agora aprendendo a andar, tinha grande prazer em perseguir Glory todos os dias. A fera precisava ter cuidado, não fazer movimentos bruscos, pois até mesmo o menor empurrão poderia fazer a criança cair. Por fim, ela passou a subir em lugares altos apenas para escapar da perseguição implacável. Então, quando viu Legion, Glory soltou alguns grunhidos descontentes, e através do vínculo espiritual que tinham, reclamou diretamente com ele. Sentindo a frustração de Glory, Legion riu baixinho. Você realmente não consegue pensar em uma solução melhor? Por que não ir até a floresta e trazer alguns filhotes para distraí-lo? Com a sugestão, as orelhas de Glory se animaram. Sem hesitar, ela se levantou e saiu correndo do jardim, saltando da sacada próxima. A essa altura, a luta de Nymeria havia chegado ao fim. Embora 5 irmãs da redenção tivessem aprimorado seus corpos muito além dos limites normais com poções alquímicas,
Sua força ainda era insuficiente para enfrentar Nymeria, cujas habilidades físicas já ultrapassavam as limitações humanas. Com um poderoso golpe em varredura seguido de uma investida, ela desarmou a última irmã da redenção de pé, fazendo seu martelo de guerra voar. A mulher caiu com força no chão. Após recuperar o fôlego, Nymeria estendeu a mão para ajudar seu oponente caído a se levantar. Entregando seu machado de batalha a um servo próximo, pegou um pano e enxugou o suor da testa. Então virou-se para Lygion antes de desviar o olhar para Augustus que corria pela grama. Devido às viagens frequentes de Lygion e ao fato de ele nunca ter gostado muito de crianças, seu relacionamento com Augustus era distante. Mesmo agora, ao ver Lygion chegar ao jardim, o menino instintivamente se virou e correu para o outro lado, buscando conforto com Nymeria. Nymeria riu enquanto pegava Augustus no colo, beijava sua bochecha e caminhava até Lygion. Você deveria passar mais tempo com Augustus, disse ela. Agora, ele te olha como se você fosse uma estranha. Se continuar assim, ele não vai ficar perto de você quando crescer. Lygion riu baixinho, estendeu a mão, agarrou Augustus pela parte de trás da camisa e, brincando, jogou para o alto. Um redemoinho se formou sob ele, mantendo no ar enquanto pairava sobre a extensão gramada do jardim. A princípio, Augustus pareceu assustado, mas se recuperou rapidamente. Logo estava balançando os braços e as pernas animadamente, rindo de alegria. Quando Lygion guiou o redemoinho para baixá-lo suavemente de volta à grama, Augustus imediatamente se levantou. Com passinhos curtos e determinados, correu até Lygion, agarrou-se à sua perna e balbuciou animadamente. Viu? Conquistar uma criança é simples assim. Lygion ergueu uma sobrancelha para Nymeria. Nymeria revirou os olhos para ele, mas não disse nada. Depois de passar algum tempo brincando no jardim com sua esposa e filho, Lygion notou Sor Russell e o presidente executivo da Guilda dos Mercadores de Milagres, Gorman, se aproximando da praça, liderados por Mus. Entregando a criança a um criado próximo, Lygion acenou com a cabeça para os homens que se aproximavam e seguiu em direção ao escritório. Nymeria, ao vê-lo sair, decidiu segui-lo. Pouco mais de 10 dias antes, ao retornar a Porto Milagroso, Lygion convocou imediatamente Russell e Obela para discutir Goyandroy. Ele os informou de sua intenção de devolver os órfãos do Rio Sangue Verde ao Rhoyne e reconstruir Goyandroy, com Russell como governador. Russell hesitou ao ouvir a proposta, mas Obela viu isso como uma oportunidade e o incentivou a não recusar. A relutância de Russell decorria de uma profunda compreensão de seu povo. Embora a maioria ainda venerasse a mãe Rhoyne e se considerasse verdadeiros Soinares, eles já haviam se adaptado à nova vida há muito tempo. Convencê-los a abandonar seus lares e viajar para uma ruína distante para reconstruir sua terra ancestral não foi uma tarefa fácil. Ele temia que poucos estivessem dispostos a ir. Obela, por outro lado, tinha suas próprias motivações. Como governante atual de Vil, ela viu o castelo prosperar graças à sua proximidade com o Porto dos Milagres e a rota comercial do Caminho dos Ossos, trazendo imensa riqueza. No entanto, essa prosperidade teve um custo. A dependência de Vil em Sumeral a tornara pouco mais do que uma figura decorativa. A cidade inteira agora se voltava para Sumeral em busca de orientação, deixando-a com autoridade nominal e pouco poder real além de cobrar um generoso imposto mensal. Sua situação não era diferente da dos lordes de Blackhaven e Gracie Valley. Se ela fosse alguém sem ambição, como Beric Dondarrion talvez estivesse satisfeita. Mas Obela não era uma mulher que aceitava ser uma mera figura decorativa. Ela lutara arduamente para manter sua herança, concordando até mesmo em se casar com Rosus, um órfão do Rio Sangue Verde sem linhagem nobre, a fim de assegurar sua posição. Então, quando ouviu o plano de Lygion para reconstruir Goyandroy, ela imediatamente viu os potenciais benefícios. O assentamento estava localizado nas profundezas do continente Sozi, longe da influência direta de Sumeral. Ao contrário de sua posição atual em Vil, onde ela tinha que considerar constantemente os desejos de Sumeral. Uma governadora de Goyandroy teria controle quase total sobre a região. A única desvantagem real era a distância. Se algo desse errado, a capacidade de Sumeral de intervir seria limitada. No entanto, dado o medo e o respeito que as cidades livres tinham por Lygion, Obela concluiu que mesmo que estivessem descontentes com sua reivindicação sobre Goyandroy, provavelmente não ousariam tomar nenhuma medida drástica. A única ameaça real a ser considerada eram os Dothraki. Com isso em mente, ela não perdeu tempo em persuadir o marido a aceitar a proposta de Lygion. Embora hesitante no início, Russell acabou concordando apesar da insistência dela. É claro que reunir os órfãos do Rio Greenblood levaria tempo, e o número de colonos dispostos poderia não ser suficiente para atender plenamente às expectativas de Lygion. Mas Lygion já havia previsto isso. Ele só precisava de uma presença simbólica. Quantas Russell conseguisse reunir seriam suficientes para seus propósitos. Capítulo 244. A jornada de Nymeria no Rhoyne. Meu senhor, reuni 23.945 dos nossos. Alguns estão a caminho de Miracle Harbor, enquanto outros já chegaram, relatou Russell, entusiasmado no estúdio. Mais de 20.000. Lygion ergueu uma sobrancelha, surpreso. Com base nas descrições anteriores de Russell, ele esperava que a maioria dos órfãos do Rio Greenblood não estivessem dispostos a abandonar suas vidas atuais. Russell explicou honestamente. A notícia dos seus feitos em Essos já se espalhou por Dorne. Com o seu nome os protegendo, eles acreditam que não haverá muito perigo em reconstruir Goyandroy, então.
Ele hesitou por um momento, depois olhou para Legion com uma expressão conflituosa. Claramente, ele não estava totalmente satisfeito com a facilidade com que seu povo evitava dificuldades e, ao mesmo tempo, aproveitava as oportunidades. Legion balançou a cabeça. Está tudo bem. Não precisa se preocupar que eu os culpe por irem para onde o vento sopra. Contanto que estejam dispostos a ajudar a reconstruir Goiandrói. É isso que importa. Nesse momento Mus falou em voz baixa com mais de 20.000 pessoas, além dos bandidos do rio que já ocupavam as fortalezas flutuantes de Goiandrói. Os números devem ser suficientes. Mais do que isso pode causar complicações desnecessárias. Esse também foi o meu pensamento, disse Legion antes de perguntar. Os suprimentos estão prontos? Mus assentiu. Tudo está preparado. Armas e armaduras estão estocadas e podem ser distribuídas a qualquer momento. Legion então se virou para Gorman, o presidente executivo da Guilda dos Mercadores Milagrosos. E os navios? Como estão os preparativos da frota? Eles estão prontos, respondeu Gorman sério. Temos navios suficientes para transportar mais de 30.000 pessoas, juntamente com todos os suprimentos necessários, em uma única viagem. No entanto, Pentos ainda não respondeu. Não sabemos se eles nos permitirão atracar. Legion dispensou a preocupação. Não importa. Mesmo que não possamos usar as docas de Pentos, podemos transportar pessoas para a terra em pequenos barcos fora da cidade. Então, quando outro pensamento lhe passou pela cabeça, acrescentou, assim que os transportes estiverem concluídos, enviem alguns dos nossos melhores navios para Pentos para buscar os estudiosos da Academia Esfinge e sua coleção de livros. Entendido? Sim, meu senhor, respondeu Gorman rapidamente. Eu também quero ir para Essos, disse Nimeria de repente. A sala ficou em silêncio por um momento, e então todos os olhos se voltaram para Legion. Legion franziu a testa levemente. É por causa do Nissar? Nimeria assentiu. Ao ver a resposta dela, Legion sentiu uma pontada de arrependimento por ter mencionado Nissar para ela. Após retornar a Sumeral, ele, como sempre, compartilhou histórias com Nimeria sobre suas experiências em Essos. Mas quando falou de Nissar, do velho no rio, e da estátua da rainha Nimeria nas ruínas, uma estátua que se parecia exatamente com ela, a reação de Nimeria foi incomum. A princípio, Legion não deu muita importância. Mas, nos dias seguintes, Nimeria começou a ter sonhos estranhos. Neles, ela se encontrava em Nissar, só que a cidade ainda estava intacta, e ela encontrou o velho no rio. Legion inicialmente presumiu que ela estivesse apenas tendo sonhos vívidos inspirados por suas histórias. Mas quando a questionou sobre os detalhes, descobriu algo estranho. As descrições de Nimeria sobre o layout e a arquitetura da cidade eram idênticas às da verdadeira Nissar. No entanto, Nimeria nunca havia pisado em nenhum lugar perto de Nissar. Ela nem sequer havia estado nas regiões costeiras das cidades livres, muito menos no interior de Essos. Como ela poderia saber tanto sobre sua geografia? Isso deixou apenas duas possibilidades. Ou Nimeria era a reencarnação da rainha Nimeria, ou sua linhagem havia de alguma forma despertado memórias ancestrais. O conceito de reencarnação não era inédito no mundo de gelo e fogo. A profecia mais conhecida falava do renascimento de Azor Ahai, o portador da luz. Se essa lenda fosse verdadeira, então a ideia de Nimeria ser a reencarnação da rainha guerreira não era totalmente impossível. No entanto, Legion estava mais inclinado a acreditar que se tratava de uma questão de sangue do que de reencarnação. Nimeria já havia ultrapassado os limites mortais por vários meios, adquirindo habilidades extraordinárias no processo. Uma das mais notáveis era sua capacidade de se comunicar com criaturas extremamente inteligentes como Glória e o Canibal, não apenas sentindo seus pensamentos, mas também transmitindo seus a eles. Essa habilidade parecia um tanto semelhante ao dom dos videntes verdes de se comunicar com os animais, mas após uma análise mais aprofundada, era fundamentalmente diferente. Mais tarde, Malora descobriu, por meio de textos antigos, que esse poder também havia aparecido em heróis lendários do passado, figuras como Garth e Mão Verde e, notavelmente, a Rainha Guerreira. Segundo a lenda, quando a Rainha Guerreira liderou os Roinares em sua grande migração, eles inicialmente pretendiam se estabelecer no continente de Sotórios. No entanto, enfrentaram inúmeros desastres lá, incluindo um ataque devastador de um enxame de dragões. No final, foi a própria Rainha Guerreira quem negociou com o Senhor Dragão dos Dragões, firmando um acordo que poupou seu povo da aniquilação. Essa história sugeria que as duas Nimerias possuíam habilidades notavelmente semelhantes, reforçando a crença de Legion de que, quando Nimeria transcendeu os limites mortais, ela também despertou poderes ancestrais. No entanto, a própria linhagem que antes a fortalecia agora se tornava um fardo. Ela não dormia direito há algum tempo. Todas as noites, seus sonhos a levavam de volta a Nissar. Mesmo que Russell e os outros não tivessem vindo, Nimeria provavelmente teria pedido a Legion que viajasse para Nissar com ela de qualquer maneira. Daqui a pouco, depois que eu terminar de lidar com tudo aqui, Legion hesitou, preocupado com a segurança de Nimeria. Um de nós tem que ficar, interrompeu Nimeria, aproximando-se e pressionando um dedo contra o peito dele. Eu fiquei enquanto você saía antes. Agora que estou indo embora, você precisa ficar. Já passou da hora de você experimentar a alegria de ficar sentado em uma cadeira o dia todo, ouvindo relatórios e lidando com inúmeras tarefas administrativas. Tudo bem, concordo. Vendo que ela estava decidida, Legion só conseguiu concordar. Russell acrescentou rapidamente, meu senhor, fique tranquilo, nós protegeremos Lady Nimeria. Não precisa, Legion balançou a cabeça. Ela não vai viajar com você. Com isso,
Ele rapidamente assinou as diretrizes financeiras e logísticas para a expansão e reconstrução de Goiandroi que Mus havia lhe trazido e então ordenou que partissem o mais rápido possível. Depois que Mus e os outros partiram, Ligion convocou Kibur, Septão Hulen, Ancião Colin e a Santa Irmã Melessa. Septão Hulen, Ancião Colin e a Santa Irmã Melessa chegaram primeiro, chegando ao castelo em meia hora. Quantas crianças escolhidas podem ser mobilizadas agora? Ligion perguntou a Septão Hulen. Hulan respondeu solenemente, 700. Todos eles completaram os testes necessários e passaram pelo treinamento de guerreiros. Ele hesitou brevemente antes de acrescentar, se incluirmos aqueles alocados na Caverna Negra. Ligion balançou a cabeça. Não precisa. Deixe as forças da Caverna Negra onde estão. 700 são suficientes. Em seguida, ele se voltou para o Elder Colin e a Santa Irmã Melessa, perguntando sobre o número de irmãs redimidas e homens silenciosos disponíveis. As respostas vieram rapidamente. 13 irmãs redimidas e 16 homens silenciosos. Equipe-os imediatamente e deixe-os de prontidão no septo milagroso, ordenou Ligion. Os 3 saíram rapidamente para fazer os preparativos. Também enviarei 1000 membros da legião escolhida para acompanhá-los a Nissar. Vocês viajarão em navios da frota milagrosa, e o Kraken dos 3 mares também enviará seus próprios homens. Assim que chegarem a Volantis, troquem de barco e sigam o Rhône para o norte, até Nissar. Ligion planejou cuidadosamente a rota antes de continuar. Enquanto estiverem em Volantis, visitem os líderes das facções Elefante e Tigre em meu nome. Eles também devem enviar pessoas para ajudar na sua proteção. Nymeria não discutiu. Em vez disso, apenas sorriu, tranquilizando-o. Não precisa ficar tão nervoso. Mesmo que eu viajasse para Essos sozinha, não correria perigo algum. Naquela noite, Kibur chegou da Caverna Negra, enxugando o suor da testa. Meu senhor, o senhor me chamou com tanta pressa para perguntar sobre o andamento das poções? Perguntou. Não. Ligion balançou a cabeça. Quantos soldados mortos-vivos você criou até agora? Kibur hesitou por um momento antes de responder com sinceridade. Apenas 7. 7? Ligion assentiu. Isso deve bastar. Então, perguntou. Esses guerreiros mortos-vivos são realmente tão poderosos quanto você afirma? Kibur imediatamente começou a explicar. Enquanto seus corações permanecerem intactos, eles podem continuar lutando indefinidamente, mesmo se forem decapitados. No entanto, se perderem a cabeça, tornam-se incontroláveis, e é por isso que solicitei o desenvolvimento de uma armadura pesada com o dobro da espessura de uma placa padrão. Ligion assentiu satisfeito e disse, mande todos para cá. A função deles será proteger Nymeria. Sim, respondeu Kibur sem hesitar, sem fazer mais perguntas antes de deixar o escritório para começar os preparativos para os guerreiros mortos-vivos. Os guerreiros mortos-vivos eram a mais recente criação de Kibur, desenvolvida através do uso de placas de sacrifício. Embora Malora tenha ajudado no processo, ela admitiu que não conseguia entender completamente como funcionava. O próprio Kibur também não tinha uma explicação clara, ele simplesmente seguiu seus instintos, realizou os passos que considerou necessários e esperou pelos resultados. Mesmo assim, a taxa de mortalidade era extremamente alta. Dos 44 criminosos condenados usados como cobaias, apenas 7 foram transformados com sucesso em guerreiros mortos-vivos. Antes de Ligion partir para Essos, Kibur relatou que o processo havia sido concluído e o convidou para inspecionar os resultados. No entanto, Ligion estava muito preocupado com o desenvolvimento de armaduras mágicas na época e adiou o assunto. Agora, com Nymeria precisando de guerreiros que pudessem atuar como seu escudo inflexível em tempos de perigo, esses guerreiros mortos-vivos tinham um propósito claro. Eu já vi aqueles guerreiros mortos-vivos, eles são aterrorizantes, comentou Nymeria depois que Kibur saiu, com um traço de inquietação na voz. Suas habilidades de combate são comuns, não diferentes das de soldados comuns, mas eles nunca se cansam. Eles podem continuar brandindo suas armas indefinidamente, sem se abalar com dor ou ferimentos, e sua força está muito além da de homens normais. Até eu teria que ser cautelosa com eles. Ela hesitou por um momento antes de acrescentar, você não deveria deixar Kibur continuar fazendo mais deles. Eles se parecem muito com os acólitos. Ligion não respondeu diretamente às preocupações dela. Apenas assentiu e respondeu suavemente. No dia seguinte, no Sete da Redenção, 7 guerreiros mortos-vivos estavam em formação no campo de treinamento. Cada um deles tinha mais de 2 metros de altura, vestidos da cabeça aos pés com armaduras pesadas. Sob a armadura, usavam cota de malha para proteção adicional. Em suas mãos, empunhavam enormes martelos de guerra de 2 mãos, cada um projetado tanto para cortar quanto para esmagar. Um lado funcionando como machado, o outro como martelo com pontas capaz de perfurar armaduras. Enquanto Kibur instruía Nymeria sobre como controlá-los, Ligion aproveitou a oportunidade para examiná-las de perto. De acordo com os registros, os criminosos usados nos experimentos tinham estatura média, nenhum deles com mais de 1,5 metros de altura. No entanto, agora, esses guerreiros mortos-vivos tinham mais de 2 metros de altura. Claramente, seus ossos, músculos e corpos haviam passado por extenso crescimento forçado por meio de aprimoramentos alquímicos. Até mesmo sua composição interna parecia artificial. Ligion ainda conseguia sentir o cheiro de poções medicinais emanando de seus corpos, em vez do fedor de carne podre, o que sugeria que eles haviam sido infundidos com um fluido especial para sustentá-los.
Outro detalhe marcante era a completa ausência de energia mágica. Essas criaturas não eram produtos de feitiçaria, mas sim de pura modificação alquímica. Talvez fosse por isso que, apesar de ter observado todo o processo, Malora não conseguia entender como Kibur as havia criado. Assim que Nimeria dominou o controle, Legion gesticulou para que ela ordenasse que os guerreiros mortos-vivos atacassem. Com a transferência de controle concedida pelo sigilo de Kibur, os guerreiros mortos-vivos obedeceram imediatamente aos comandos de Nimeria. Por seus movimentos e reações, era evidente que eles mantinham um nível básico de inteligência. Quando ordenados a atacar, coordenavam seus golpes em vez de lutar sem pensar, como bestas sem cabeça. No entanto, como Nimeria havia apontado, suas habilidades de combate eram bastante rudimentares. Eles dependiam apenas de sua resistência inesgotável e da incapacidade de morrer, avançando com força bruta. Contra um oponente como a Víbora Vermelha, uma lutadora ágil que conseguia explorar suas fraquezas, era possível que fossem neutralizados sem ferimentos. Dito isso, tal resultado só seria provável em combate individual, e se eles não estivessem usando suas armaduras. Uma vez que 2 ou mais guerreiros mortos-vivos trabalhassem juntos, seria quase impossível para um soldado comum derrotá-los. E agora, com 7 deles agindo como uma única unidade, eles poderiam servir como uma defesa impenetrável para Nimeria, capaz de conter milhares. Satisfeito com suas capacidades, Legion finalmente se sentiu seguro sobre a jornada de Nimeria ao longo do Rhoyne. No dia seguinte, Nimeria confiou todos os seus negócios a Legion. Acompanhada por sua comitiva, ela partiu do Redentor e rumou para Miracle Harbor. Sua partida gerou especulações entre muitos, com alguns se perguntando se ela estava viajando para Dorne para visitar o príncipe Doran, dada a relação única entre os dois. Capítulo 245. Convite de casamento. Mais de 10 dias se passaram desde que Nimeria zarpou de Porto Milagroso. Tirando os primeiros dias em que Augustus chorava sem parar por sua mãe, ele logo pareceu esquecê-la completamente. Todos os dias ele brincava alegremente com os 2 filhotes de gato das sombras que Glória havia trazido de volta. Enquanto isso, Legion passava os dias em seu escritório ou no salão do conselho em Redemption Town, lidando com vários documentos enviados pelo Conselho de Governo, pelo Ministério do Interior e pelo Ministério de Assuntos Militares. Ao contrário de Nimeria, que supervisionava pessoalmente cada detalhe, Legion não tinha intenção de perder tempo com minúcias administrativas. Ele categorizava cuidadosamente todos os assuntos por urgência, tratando apenas daqueles que o gabinete não conseguia resolver sozinho, questões relativas à segurança de seu território ou à recepção de visitantes ilustres. Lord Vilas, o que o traz às minhas terras? Legion ficou surpreso quando seus subordinados o informaram da chegada de Vilas. Afinal, Vilas estava quase preso ao bosque sagrado de Jardim de Cima, incapaz de sair quando quisesse. No entanto, ao ver Vilas pessoalmente, Legion compreendeu imediatamente como ele havia conseguido deixar Jardim de Cima. Aos olhos de Legion, Garth-Mão Verde havia se fundido completamente com Vilas, assim como Bran havia se fundido com o Corvo de 3 Olhos nas memórias de sua vida passada. As semelhanças entre eles eram impressionantes. Ambos eram herdeiros de poderosos cargos de proteção, ambos estavam paralisados de um lado do corpo. Ambos haviam se fundido com uma entidade ancestral e ambos haviam assumido a responsabilidade de lutar contra os caminhantes brancos. Vilas olhou calmamente para ela e Legion e disse: "Estou indo para a muralha, então queria te ver antes de ir embora." Legion franziu a testa. "Você vai só fazer uma visita ou?" "Acho que vou para a muralha", disse Vilas com firmeza. Legion hesitou antes de perguntar: "O senhor permite isso?" Vilas sorriu. "Se não tivesse feito isso, eu não estaria aqui falando com você." Legion tentou dissuadi-lo. "Com todo o respeito, Lord Vilas, esta decisão parece um tanto precipitada. Francamente, em sua condição atual, o que você pode fazer na muralha? Não seria muito mais valioso para você permanecer em Jardim de Cima, garantindo um suprimento constante de guerreiros treinados para a patrulha, em vez de vestir o manto negro você mesmo?" O sorriso de Vilas desapareceu e sua expressão tornou-se solene. Após uma breve pausa, ele disse: "Aquele além da muralha está em apuros. Ele caiu em um sono profundo e não sei se algum dia acordará. Se não acordar até o final deste longo verão, a muralha se tornará a verdadeira linha de frente. Preciso estar lá para garantir que ela se mantenha." "O Corvo de 3 Olhos está em apuros?" Legion ficou surpreso. Apesar da posição do Corvo de 3 Olhos além da muralha, na linha de frente do conflito com os caminhantes brancos, ele não estava indefeso. Seu domínio por si só era poderoso o suficiente para manter os caminhantes brancos à distância, sem mencionar os filhos da floresta que viviam ao seu lado. Afinal, os verdadeiros filhos da floresta não se pareciam em nada com suas frágeis representações nas memórias de sua vida passada. Embora nem todos possuíssem magia quase divina como Spark, suas longas vidas lhes permitiam aprimorar suas habilidades de combate a um nível sobre-humano. Somados ao domínio da magia e à vantagem de terrenos familiares, eram mais do que capazes de repelir as incursões dos caminhantes brancos. Com protetores tão formidáveis ao seu lado, era difícil para Legion imaginar alguém machucando o Corvo de 3 Olhos. Quem o machucou? Foram os caminhantes brancos? Legion perguntou, intrigado. Vilas balançou a cabeça. "Não sei. Só consigo sentir que a aura dele ficou extremamente fraca. E,
Ele hesitou por um momento antes de continuar. Ele está me pedindo ajuda. Li Jeon compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Vilas e o Corvo de Três Olhos não eram exatamente inimigos mortais, mas certamente não eram aliados. Na verdade, grande parte da condição atual de Vilas, sua paralisia, podia ser atribuída ao Corvo de Três Olhos. Para ele agora estar pedindo ajuda a Vilas, sua situação devia ser terrível. Compreendendo a gravidade de tudo, Li Jeon perguntou seriamente: o que você precisa que eu faça? Quer que eu a acompanhe para o norte? Não, isso não é necessário. Vilas balançou a cabeça. Ainda não. Posso dizer que o que aconteceu com ele não tem nada a ver com os caminhantes brancos. Estamos no auge do verão. Não tem como eles se mudarem para o sul. Li Jeon pressionou. Então o que você precisa de mim? Vilas ficou em silêncio por um momento antes de dizer: cuide da Ariane para mim. Se algo acontecer com ela no futuro, espero que você intervenha e garanta que ela não sofra nenhum mal. Li Jeon ficou surpreso. Ele presumira que Vilas queria que ele cuidasse da casa Tyrell, mas em vez disso, estava pedindo que ele protegesse Ariane Martell. Claramente, Vilas um dia realmente amou Ariane. Se as coisas tivessem acontecido de forma diferente, talvez ela realmente tivesse se casado com ele. Mas o destino havia tomado outro rumo. Li Jeon não recusou. Aliás, mesmo que Vilas não tivesse pedido, ele teria ajudado Ariane se ela estivesse em apuros. Afinal, ela era uma aliada importante. Comparada ao calculista e astuto príncipe Doran, a natureza direta de Ariane Martell a tornava muito mais fácil de lidar. Ao longo dos anos, Ariane desempenhou um papel fundamental no comércio entre Summeral e Dorne. Ela também era membro sênior da Guilda dos Mercadores de Milagres, detendo os direitos exclusivos de distribuição do Elixir do Sete em Dorne, um acordo que lhe trouxe considerável riqueza. Graças ao seu controle sobre vastas somas de dinheiro, a princesa Ariane havia reunido um grande grupo de apoiadores e estabelecido considerável influência. Ela estava até usando seu crescente poder para influenciar algumas das decisões do príncipe Doran. Vilas também notara as ambições de Ariane e previa o resultado. Aos seus olhos, ela tinha poucas chances de enganar o príncipe Doran, e por isso ele estava preventivamente preparando uma rota de fuga para ela. Vilas chegou inesperadamente e partiu com a mesma rapidez. Assim que recebeu a promessa de Li Jeon de cuidar de Ariane, partiu imediatamente, sem dar a Li Jeon a oportunidade de fazer mais perguntas. Poucos dias após a partida de Vilas, Garland chegou a Summeral para visitar Li Jeon. Ao longo dos anos, Garland amadurecera significativamente. Seus anos de treinamento como cavaleiro o transformaram em um homem forte e resoluto, abandonando a aparência gordinha da juventude. A barba espessa em seu rosto só reforçava sua presença imponente. Embora Garland fosse agora o herdeiro de Jardim de Cima, não havia nenhum traço de alegria em sua expressão. Era evidente que a decisão de Vilas de vestir o negro e partir para a muralha o abalou profundamente. Quando Vilas veio te ver, ele disse alguma coisa? Perguntou Garland, em tom casual, já que não havia necessidade de formalidades entre os dois. A amizade entre eles permitia que conversassem livremente. Ele me pediu para cuidar da princesa Ariane, respondeu Li Jeon com sinceridade. Garland parou por um momento antes de perguntar. E ele não nos mencionou? Li Jeon ofereceu uma explicação em nome de Vilas. Suponho que ele pensou que Jardim de Cima não precisava da minha ajuda, então não tocou no assunto. Mas esse raciocínio pouco apaziguou Garland. Com um ar de frustração, ele murmurou: aquele desgraçado sem coração. Ele jogou tudo fora, sua casa, sua família, e fugiu para aquele lugar abandonado. Ele realmente acha que os caminhantes brancos são mais importantes do que seus próprios parentes? E o que ele vai fazer lá em cima? Se os caminhantes brancos atacarem, ele planeja lutar contra eles de uma cadeira de rodas? Ou mandar alguém carregá-lo para a batalha? Em Jardim de Cima, Garland não tinha ninguém em quem confiar, mas ali, ele desabafava sem restrições. Li Jeon permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Embora as palavras de Garland fossem carregadas de reprovação, o afeto que ele nutria pelo irmão era inconfundível. Herdar o título nessas circunstâncias não lhe trouxe alegria alguma, pelo contrário, foi um fardo. Não fosse pela inadequação de Loras Tyrell, talvez Garland tivesse feito a mesma escolha que Vilas, renunciando voluntariamente. Depois de um tempo, Garland pareceu perceber que havia falado demais. Ficou em silêncio, pegou a jarra e a xícara sobre a mesa e se serviu de uma bebida. Depois de tomar um gole, Li Jeon perguntou: você veio aqui só para reclamar de Lord Vilas? Não, Garland balançou a cabeça. Vim convidá-lo para o meu casamento. Li Jeon ficou brevemente surpreso. Com Lady Leonette da casa Fossovay? Garland assentiu. Sim. Além disso, Lord Joel Flowers também vai se casar e espera que você compareça. Joel vai se casar? Li Jeon ficou genuinamente surpreso. Em sua memória, Joel sempre fora um mulherengo despreocupado, alguém que considerava tavernas e bordéis seu verdadeiro lar. A ideia de ele se estabelecer era inesperada. Quem é a noiva? Perguntou. Lady Melis de Mir, respondeu Garland. Li Jeon franziu a testa levemente ao ouvir o nome desconhecido. De qual poderosa família Miri? Nenhum, disse Garland balançando a cabeça. Um pensamento passou pela cabeça de Li Jeon, e ele arriscou um palpite. Uma cortesã? Garland assentiu. Mais precisamente, uma madame. Ela é dona de um bordel, uma estalagem e uma taverna na cidadezinha perto de Jardim de Cima, além de 3 mansões e terras agrícolas no campo. Ela é muito rica, extremamente rica, e igualmente bonita. Ele fez uma breve pausa antes de acrescentar. Sinceramente, Joel tem sorte de tê-la.
As palavras de Garland despertaram a curiosidade de Legion sobre Lady Melis. Ele perguntou sobre as datas dos 2 casamentos e garantiu a Garland que compareceria pessoalmente. Depois, os dois discutiram as relações comerciais entre Summeral e Jardim de Cima. Como herdeiro de Jardim de Cima, Garland negociou e assinou vários acordos comerciais com Legion antes de finalmente deixar o castelo. Nos dias seguintes, Legion se concentrou nos preparativos para sua jornada a Jardim de Cima. Ao contrário de antes, desta vez ele planejava levar Augustus consigo para que o garoto pudesse conhecer as figuras poderosas dos 7 reinos. Se fosse apenas o casamento do Protetor do Sul com o segundo filho do Senhor de Jardim de Cima, não teria chamado muita atenção. Mas o status de Garland havia mudado. Ele agora era o futuro Senhor de Jardim de Cima. Tal casamento não podia ser encarado levianamente. Esperava-se que muitos dos grandes senhores dos 7 reinos comparecessem, e mesmo aqueles que não pudessem comparecer pessoalmente provavelmente enviariam representantes de alto escalão. Por isso, era a oportunidade perfeita para apresentar Augusto à nobreza do reino. Viajar sozinho era uma coisa, mas trazer Augustus exigia precauções extras. Legion tinha que garantir a segurança do rapaz, embora não pudesse exagerar nos preparativos. Afinal, eles estavam participando de um casamento, não de uma guerra, sem guarda seria um limite. Idealmente, Legion teria confiado apenas nas irmãs redimidas, nos homens silenciosos e nos escolhidos para a proteção de Augustus. Tendo passado por seus testes, a lealdade deles era inquestionável. No entanto, quando Nimeria partiu, levou consigo todo o povo do Septo da Redenção. Isso deixou Legion com apenas 10 irmãs redimidas e homens silenciosos alocados no castelo. Além disso, como se tratava de um casamento nobre, não seria apropriado trazer apenas membros do clero. Assim, além das Santas Irmãs e do Santo Homem designado para a proteção pessoal de Augusto, Legion selecionou várias dezenas de cavaleiros da Cidade da Redenção e do Porto dos Milagres para acompanhá-los. Embora o casamento ainda estivesse a mais de 10 dias de distância, Legion não tinha intenção de esperar até o último momento para partir. Decidiu partir cedo, viajando pelo caminho do osso e passando por seu recém-construído castelo de Cume, nas Marcas Dornesas, antes de seguir direto para Jardim de Cima. Entretanto, quando ele estava prestes a partir, uma perturbação inesperada na incubadora do castelo interrompeu seus planos, forçando-o a adiar sua partida por alguns dias. Legion havia construído uma incubadora dedicada dentro do castelo para ovos de dragão. Inicialmente ela abrigava apenas um único ovo, mas depois que os ovos de dragão foram transportados de Pentos, eles também foram colocados na incubadora sob os cuidados de atendentes designados. Desde que retornou, Legion passou um tempo na incubadora todos os dias, usando a magia do Cavaleiro Banido para nutrir os ovos de viver com o poder das runas de dragão. Originalmente, ele havia estimado que os ovos levariam pelo menos mais 1 ou 2 meses para eclodir, mas agora parecia que sua previsão estava errada, ou talvez a infusão da runa do dragão tivesse acelerado o processo além do esperado. Quando Legion recebeu a notícia e chegou à incubadora, um dos dragões já havia chocado. Ao contrário do que ele supunha, ele não consumiu a própria casca do ovo. Em vez disso, imediatamente começou a devorar a carne e os ossos que os atendentes haviam preparado com antecedência, demonstrando uma natureza agressiva. Assim que alguém se aproximava, ele reagia com hostilidade. No entanto, assim que Legion entrou na incubadora, a mesma serpente que devorava ferozmente sua comida abandonou a refeição de repente. Rolou desajeitadamente e correu em sua direção, levantando a cabeça e piando repetidamente. Todos ao redor podiam sentir claramente o forte apego da criatura por Legion. Legion sabia que no momento em que começara a nutrir os ovos de dragão com magia rúnica de dragão, um vínculo já havia sido estabelecido. Essa conexão não era de sangue, mas de algo muito mais profundo, um elo espiritual, muito parecido com o que ele compartilhava com Glory e o canibal. Ele pegou o dragãozinho recém-nascido e o ergueu para observá-lo mais de perto. Recém-nascido, a criatura ainda era horrível, parecendo mais um pintinho depenado do que a fera assustadora que um dia se tornaria. Nesse momento, os outros Vivern começaram a eclodir, um após o outro. Em instantes, a incubadora se encheu com os gritos agudos dos Vivern recém-nascidos. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.